Então, eu posso ou não posso escolher o mediador judicial que vai atuar no meu processo? Essa é uma dúvida muito comum e eu vou aqui te explicar. Essa resposta está lá no próprio CPC. Eu tenho visto em muitos sejuscs, com muitos advogados, inclusive com servidores do próprio judiciário, uma dúvida com relação a isso. É dito que as partes podem escolher mediadores e conciliadores quando se tratar de uma mediação ou de uma conciliação extrajudicial. Mas não é isso que diz o CPC. Vamos entender primeiro onde isso está inserido dentro do Código de Processo Civil. Pois bem, nós temos um capítulo que fala dos auxiliares da justiça. E é isso que os mediadores e os conciliadores judiciais são, auxiliares da justiça, assim como, por exemplo, os peritos e os intérpretes. Dentro deste capítulo dos auxiliares da justiça, nós temos uma seção que fala especificamente dos conciliadores e mediadores judiciais. Então, acho que nós não temos dúvidas que estamos falando de profissionais que atuam em mediações e conciliações judiciais e não em formas autocompositivas extrajudiciais e não de maneira privada. Estamos falando dos profissionais que atuam nas mediações e conciliações dentro do judiciário. Pois bem, temos dentro dessa seção o artigo 168 e ele, por si só, já esclarece isso. Ele diz: as partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e de Mediação. Ele é muito claro em dizer que as partes podem escolher desde que seja de comum acordo, o que reforça muito o princípio da autonomia da vontade que faz parte da mediação. Então, nós temos um artigo situado dentro da seção que fala dos conciliadores e dos mediadores judiciais, dizendo que as partes podem escolher esses profissionais. Eu não tenho dúvida que ela está falando dos mediadores e conciliadores que atuarão nos próprios processos, aqueles mediadores e conciliadores que vêm do próprio judiciário, e não na atuação privada. Não tem por que termos dúvidas a qual desses profissionais esse artigo se refere. Ainda na sequência, o parágrafo 1º desse artigo diz: o conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Então, sim, o mediador que vai atuar neste processo e será escolhido pelas partes, ele não precisa estar cadastrado no tribunal. O próprio CPC garante isso. Mas ele pode ser um dos profissionais que está cadastrado lá. Ele pode ser, sim, um mediador e um conciliador judicial. Na sequência, o parágrafo 2º nos diz: inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, lembrem que sempre tem que ser de comum acordo, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. Então, se as partes não escolherem, o tribunal deve distribuir essa mediação e essa conciliação para aqueles mediadores e conciliadores que estão cadastrados lá no tribunal. Aí sim, para aqueles mediadores e conciliadores judiciais, respeitando a distribuição aleatória, o rodízio da distribuição aleatória, conforme a especificidade de cada profissional. Mas lembrando, primeiro cabe às partes o direito de escolher. As partes podem, e esta distribuição somente ocorrerá se as partes não chegarem a um acordo. Esse tema já foi objeto de discussão por muitos profissionais do direito, tanto que ele foi objeto de debate da primeira jornada de prevenção e solução de conflitos extrajudiciais do Conselho da Justiça Federal, lá em 2016, e resultou no enunciado 44, que ele serve como uma forma de poder nos socorrer quando a gente tem uma dúvida com relação a isso. E o enunciado diz assim: havendo o processo judicial em curso, a escolha de mediador ou câmara privada ou pública de conciliação e mediação deve observar o peticionamento individual ou conjunto das partes, em qualquer tempo ou grau de jurisdição,
respeitado o contraditório. Então, mais uma vez, ele reforça e explica como isso pode acontecer, como que as partes podem escolher o mediador ou o conciliador que vai atuar nesse procedimento autocompositivo. Então, sim, as partes podem escolher o mediador judicial que vai atuar no processo delas.